Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 24. Lucas 24, do 21 ao 25. Lucas 24, do 21 ao 25. Farei a leitura. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Oremos. Pai amado, Pai querido, ó Senhor Deus, vem nessa noite, Pai, mais uma vez revelar a Tua palavra, Senhor. Que não passe de nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, nos transforma, Pai. Tempos difíceis, tempos de crise, Senhor. Vem encher nossos corações com a certeza que Tu, ó Deus, está caminhando conosco, Pai. Que Tu, ó Deus, não nos desamparou, Senhor. Que Tu está conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Abençoa a Tua igreja com a Tua palavra, Pai. Confirma a Tua palavra em nossos corações, Pai querido. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Jesus caminha conosco, todos os dias, sempre. Nos momentos mais difíceis, mais caóticos, Jesus caminha conosco. Mas só que os discípulos ainda não tinham entendido isso. Eles estavam com medo, dispersos, estavam esperando o pior. Eles seriam caçados como criminosos, já que, de acordo com os fariseus e com os romanos, o corpo de Jesus tinha sumido. Quem seriam os próximos a serem crucificados? Os discípulos, os apóstolos. Então estavam com medo. Porque os olhos naturais deles estavam dizendo: acabou. O mestre morreu. Aquele que iria trazer a redenção morreu. Aí estava todo mundo com medo. E muitas das vezes não é diferente com a gente. A gente olha para as situações, a gente acha: poxa, acabou. Não há mais o que fazer. E humanamente falando, às vezes até é verdade, não há mais o que fazer. Mas o Senhor é o Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então não tenha medo, irmão. Tenha certeza que Jesus caminha conosco. E os discípulos estavam com medo, dispersos. Não fecha a sua Bíblia, vamos manter ela aberta no capítulo 24 para a gente fazer o estudo dela. Vou ler do 1 ao 13, do capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens,
pecadores, para que seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembrar das palavras de Jesus. É isso que tem que acontecer com a gente. Nós temos que nos lembrar da palavra de Jesus. As mulheres foram procurar Jesus levando o quê? Aromas, especiarias. Para o quê? Para um corpo. Elas não foram ver um sepulcro aberto, esperando por elas. E Jesus já tinha falado que ia ressuscitar no terceiro dia. Ele já tinha falado para os discípulos que ia acontecer tudo aquilo ali. Mas mesmo assim, elas não foram de mãos vazias, né? Mas mesmo assim o motivo, a intenção era errada. Jesus não falou que ia ressuscitar? Para que especiarias, né, para um morto? Né? E tenha certeza, irmão, que Jesus irá trazer a redenção para todos aqueles que creem, irmão. Não deixe a sua fé esfriar, não deixe a realidade, as circunstâncias te desanimar. Continue caminhando em direção à cruz. Mesmo que teus olhos não vejam, tenha certeza, Jesus está caminhando junto. Os apóstolos não perceberam isso, os discípulos não perceberam isso, mas estava lá, Jesus junto. A crucificação não é o fim, a crucificação é o início de uma nova vida com Jesus. E os discípulos, quando olhavam para a cruz, estavam vendo o fim da história. Mas só que a gente não estava entendendo que, na verdade, era o início. A humanidade foi dividida ali, entre o antes e o depois de Cristo. E as nossas vidas também tem que ser assim. Ela tem que ser dividida entre o antes e o depois de Cristo. Esse encontro com Cristo, essa certeza da presença do Espírito Santo, é que nos faz nos manter de pé diante das batalhas, diante das perseguições, diante das críticas. Vamos lá no versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E era. Eles não estavam percebendo que a palavra tinha se cumprido ali na crucificação. Porque eles falam assim, era. Tipo assim, passado, poxa, a gente achava que era Ele, mas não é, Ele morreu. Jesus, Ele era a nossa redenção desde antes da fundação do mundo. Ele nos amou, nos separou para a salvação eterna antes da formação do mundo ali. Consegue imaginar um amor tão grandioso, tão maravilhoso como esse? Ele era a redenção de Israel, é a redenção de Israel e continuará sendo a redenção de Israel. E é assim conosco. Ele é a nossa redenção e continuará sendo a nossa redenção. Mas para isso a gente tem que ter aquele encontro com Jesus. Não é tipo só fazer uma ficha de membros, mergulhar numa piscina. Não, é ter aquele encontro. É ter um encontro. Não é fazer fichas de membro, é ter um encontro. Não é apenas conhecer a palavra, mas ter aquele encontro. Porque quando a gente tem aquele encontro, a gente tem a vontade sempre de estar honrando Jesus, de estar honrando a igreja. E as mulheres honraram Jesus. Vamos lá no versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. Elas foram bem cedo. Enquanto todo mundo estava escondido, disperso, elas se levantaram, foram de pé, bem cedo, para honrar Jesus, Pai lá. E como igreja, nós temos honrado Jesus? A palavra de Deus não é para nos agradar, a palavra de Deus é para nos transformar. Porque não é o agrado, a palavra amiga que vai nos levar para o céu. É a transformação que vai nos levar para o céu. E a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela separa o homem espiritual do pecado. E as mulheres honraram Jesus, as mulheres foram bem cedo. E muitas das vezes a gente não consegue chegar cedo.
né? A gente não consegue se consagrar, buscar o Senhor, orar, conversar com Deus. Pensa bem, irmãos. Nós queremos passar a eternidade com Deus, não é verdade? Ninguém quer passar a eternidade com o diabo. Tu perguntar lá fora no bar. Você quer passar a eternidade com o diabo? Não, quero não. A gente quer passar a eternidade com Deus, mas a gente não consegue, né, se libertar da cama. Pensa bem, as mulheres vão bem cedo. Elas dedicaram tempo para honrar Jesus. E elas se arriscaram. Parece bem simples, né? A gente vai lá no sepulcro levar a especiaria. Não, o risco que elas estavam correndo era enorme. Porque até segunda ordem, os guardas romanos estavam lá, junto com os guardas que os fariseus tinham destacado para ficar lá. No mínimo, elas seriam mal vistas. O que essas mulheres vieram fazer aqui? O que elas vieram fazer aqui? Acabou, ele foi crucificado. O que elas vieram fazer aqui? Vieram tentar roubar o corpo? O que elas vieram fazer aqui? Elas não tiveram medo dos fariseus, dos romanos. E nós, como igreja? Nós estamos com medo da perseguição? Estamos com medo do mundo? Em nenhum momento da palavra nos diz que a gente não vai ser perseguido. Né? Quem está fazendo a jornada de leitura bíblica já percebeu que a gente vai ser perseguido mesmo. A gente não vai ser aplaudido pelo mundo. Se o mundo crucificou o nosso Senhor, o mundo não vai nos amar. O mundo vai nos perseguir. Então, irmãos, que possamos nos firmar cada vez mais com o Senhor Jesus. Que possamos buscar o Senhor em todo o tempo, sempre. Que não venhamos a ter medo de nada, porque o Senhor Jesus caminha conosco todos os dias da nossa vida. E os discípulos estavam esperando encontrar o quê? Um corpo. Eles não estavam esperando encontrar o Redentor. Eles não estavam esperando encontrar Jesus. Eles estavam esperando o quê? O fim da história. Versículo 23. E não acharam o corpo dele. É claro que não acharam o corpo dele. Ele já tinha falado que ia ressuscitar. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Irmão, que você tenha essa certeza. O teu Salvador, o teu Redentor está vivo e reina eternamente. Ele reina antes da fundação do mundo. Reina conosco. Reina agora no tempo presente. E reinará para sempre. Para sempre. Porque é isso, a história da humanidade é dividida entre antes e o depois de Cristo. E assim tem que ser as nossas vidas. Nos momentos difíceis, né, nos lembrarmos da palavra. Mas como lembrar da palavra sem estudo, sem leitura e sem oração? Como é que vai ser isso? Como é que alguém vai passar numa prova, né? Vou fazer um concurso, mas o cara não estudou para a prova, não tal, foi lá, né? Deram a prova para ele, mas como é que ele vai lembrar? Como é que ele vai se sair bem na prova se ele não estudou, se ele não sabe o que responder ali? Na vida secular tem jeitinho, na vida espiritual não. Na vida espiritual, irmão, se não estiver preparado, não vai ter jeitinho não, irmão. Não tem como subornar ninguém para você passar na prova, não. Tu vai ser reprovado. Por isso nós temos que lembrar da palavra. E para lembrar da palavra, tem que ter estudo. E não apenas um estudo mecânico. Porque os discípulos conheciam a palavra, correto? Os apóstolos, né, os discípulos, conheciam a palavra. O próprio Jesus falou com eles pessoalmente, viu esse mundo, falou, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E nem assim lembraram da palavra. Né, porque a gente vê lá no versículo, né, que ele era um profeta poderoso, né, no versículo 19. Ele era, tipo assim, acabou. Temos que orar mais, buscar mais, meditarmos mais na palavra. Né? Quando a gente vai prestar um concurso, a gente sabe o dia da prova, né? Mas na vida espiritual, não.
As provas, muitas das vezes, acontecem de surpresa, aquela prova surpresa. Se não está preparado, vai ser reprovado. Porque na vida espiritual não tem jeitinho. Não tem suborno, não tem nada. Então, como é que é? Lá no versículo, eu leio aqui no versículo 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eles falaram isso por quê? Porque viram as mãos delas com especiarias. Porque estão procurando, então... Ele não falou que ia ressuscitar? Que vocês vieram fazer o que aqui? Né, traduzindo assim, né, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Aí no versículo 8, então se lembraram das palavras de Jesus. Essa lembrança que nos traz força, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos prepara para a batalha. A gente vai ser perseguido, irmão, não vamos ser aplaudidos pelo mundo, não. Está esperando um mundinho de paz, feliz e alegre? Esse mundo feliz, maravilhoso, é lá na glória. Não é aqui na terra, não, irmão. Jesus não morreu na cruz para a gente ter casa, carro, etc. A gente pode até conseguir, na permissão dele, ter. Não é errado buscar isso, mas a palavra é tão simples, né? É para buscar o reino em primeiro lugar. É simples. Você não precisa fazer um estudo sobre isso. É bem fácil de entender. Então, que possamos nos lembrar da palavra. E para lembrar da palavra tem que estudar. E não estudar de maneira mecânica. Tem que orar. Tem que meditar, buscar. Porque os discípulos estavam esperando ver um cadáver, sabe por quê? Porque só o conhecimento estava, até aquele momento, era algo mecânico. Era um conhecimento mecânico. Tem muitos lá fora que têm um conhecimento mecânico da palavra. Mas se não tiver um encontro com Jesus, a palavra não vai arder no coração. Vai ser só um conhecimento. Mas sem um encontro com Jesus, a palavra não vai arder no coração. E como é que a gente vai se encontrar com Jesus? Não é só lendo, é orando, buscando, meditando. E não só pegando os versículos de promessa. É tão bom pegar os versículos de promessa, mas que possamos meditar também em toda a palavra. E boa parte da palavra, vamos ser sinceros, não agrada o homem. Se a gente analisar direitinho, a maior parte da palavra não agrada o homem. E não enche igreja. Se a gente for fazer o evangelismo, né, sem usar as promessas, só com o caminho que aponta para o céu, não enche igreja não, irmão, infelizmente. Só aqueles que Deus chamar mesmo. Então, busque, irmão, tenha certeza que Jesus caminha conosco. Termos os corações e mentes abertas para a palavra. A palavra se cumpre em Jesus Cristo. Vamos lá no versículo 24. A palavra se cumpre em Jesus. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? Aqui já é Jesus caminhando com eles sem perceberem. Como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Em todas as Escrituras. Em algumas versões está assim, constava, né, que estava escrito a respeito dele. E o próprio Jesus caminhando com eles, né, no capítulo 24, ali, os discípulos estão a caminho de Emaús, estão se escondendo, eles pensando que Jesus foi embora, acabou, e Jesus estava ali caminhando junto. Caminhando junto. É assim conosco. Pode ser, seja qual for a situação que tu venha passar, irmão.
Jesus está caminhando junto. Tenha essa certeza em seu coração. Não deixe Jesus passar e ir embora da sua vida. Não permita que passe de nós o Espírito Santo de Deus. Não deixe. A nossa vida cristã não é só frequentar a igreja, é caminhar com Jesus todos os dias. Não deixe Jesus passar e ir embora da sua vida. Convide Jesus para morar, reinar em sua vida. Versículo 28 e 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E hoje em dia não é diferente, não. A noite está findando. Os sinais estão claros. Jesus estava caminhando com eles. Eles ainda não tinham percebido Jesus. Jesus fez sinal que é adiante. O que eles fizeram? Convidaram. Não, Jesus, vem. Fica conosco, insistiram com ele. Fica conosco. Porque a partir do momento, quando nós convidamos Jesus para morar, para reinar em nossa vida, as nossas mentes são iluminadas. A gente passa realmente a compreender a palavra. E quando nós realmente compreendemos a palavra, nós conseguimos viver a palavra. Aí começa o processo de caminhada cristã. Quando estamos com Jesus, os nossos olhos, mentes e corações se abrem. Vamos lá no versículo 30 e 32? Agora é os discípulos falando, né? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu e os deu a eles. Jesus partiu o pão e deu a eles. Então, versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É assim, quando nós estamos realmente na presença de Cristo e nos alimentamos da palavra, nós buscamos, nós convidamos Jesus. O que aconteceu a partir do momento que os discípulos convidaram Jesus? A palavra começou a arder no coração. Já não era um conhecimento mecânico. Eles ficaram um tempão caminhando ali para Emaús com Jesus, lado a lado, sem perceber. Mas quando a palavra começou a arder nos corações de Jesus. E é assim conosco. Se você chegou a essa noite com o coração frio, sabe? Que venha ser a noite que a palavra venha ardendo no seu coração. Como foi naquele, sabe aquele dia do primeiro amor? Há 10, 20 anos atrás? Nós temos que ser como crianças. Muitas vezes a gente tem que se humilhar, e muitas vezes a gente acha que tem 20, 30 anos de igreja, pô, eu já conheço Bíblia, sem isso, sem aquilo, né? Eu prego, eu faço isso. Quem somos nós para dizermos que fazemos alguma coisa? É o Espírito Santo que faz. É Ele que prega, é Ele que louva, os dons e talentos é tudo dEle, é tudo para Ele. Que a palavra de Deus venha arder em nossos corações como foi no primeiro amor. Se você chegou nessa noite assim apagado, desanimado, atravessando aquele deserto e achando assim, poxa, eu estou atravessando esse deserto, o diabo está me tentando e estou aqui sozinho. Tá não, irmão. Deixa a palavra arder em teu coração e tu vai ter a certeza que Jesus está caminhando contigo. Se você ainda não caiu, tombou no deserto, porque a mão dele está ali segurando, ele está junto. A gente não vê, mas ele está junto. Ele está junto. Tenha essa certeza em seu coração, irmão. Os discípulos tiveram os olhos abertos depois de convidarem Jesus, não foi? Antes, eles estavam lado a lado, tá até caminhando. Jesus está aqui na igreja, correto? Correto? Mas se nós não tivermos esse encontro com Ele, se nós não convidarmos realmente para Ele reinar em nossas vidas,
através de uma vida de oração, de busca, de jejum e de estudo da palavra, a palavra não vai arder em nossos corações. A gente não vai perceber que Jesus está junto. Não apenas aqui na igreja, mas em casa, no trabalho, no deserto que for, Jesus está junto. Tenha essa certeza, irmão. Que possamos convidar Jesus, sempre, sempre. A palavra tem que arder em nossos corações, irmãos. Porque, de uma certa forma, qualquer um pode pagar uma faculdade de teologia, não precisa ser crente, se vocês sabem. A pessoa pode ser ateu, ele paga a faculdade, se forma, e a pessoa é ateu, é espírita, é outra coisa qualquer. E vai usar o que está escrito aqui para atacar a igreja. Sabe por quê? Porque não teve um encontro. Conhece, pagou, se formou, tem um diploma debaixo do braço, de teologia ali, mas a palavra não arde. Não arde por quê? Porque não convidou. Ele não chamou primeiro para estar junto. Então o conhecimento é morto, mecânico. E para aqueles discípulos, depois de tudo que aconteceu, se eles não convidassem Jesus, eles iam ficar do mesmo jeito, né? Com medo, escondidos, esperando um fim de crucificação. Que possamos ter esse encontro com Deus. Por mais que o momento pareça difícil, Jesus está presente, no controle e caminha conosco. Tenha essa certeza, irmão. Lembre-se sempre que as batalhas da vida, né, a crucificação não é o fim da história. A crucificação é o início de uma nova vida com Jesus Cristo. E quantos irmãos não conheceram a Jesus Cristo, a palavra começou a arder no coração depois do deserto. Que muitos, quando está tudo bem, né, está bem empregado, está com saúde, está isso e aquilo, não quer saber de Jesus. Vamos ser sinceros. Está tudo bem. E muitas às vezes até mesmo pessoas que estão na igreja. Frequenta a igreja, não percebe que Jesus está junto, por quê? Porque está buscando outras coisas em primeiro lugar, ou junto, buscando. Lembre-se sempre, irmão, lembrarmos sempre, 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 irmãos, que Jesus está conosco. Não tenha medo, não desanime, continue em frente. Nós não vamos ser aplaudidos pelo mundo, mas vamos ser recebidos na glória, irmão. E é isso que importa, é ser recebido na glória. Os aplausos do mundo vai ficar por aí mesmo, no mundo mesmo. Mas a glória eterna nos espera, irmãos. Tenha essa certeza em seu coração. Então vamos continuar a caminhar, andar com Jesus em direção à glória eterna. A obra de Deus continua, independente de qualquer coisa. Eu vou ler aqui para terminarmos, vou ler Mateus 28, o 19 e o 20 aqui para terminarmos. Mateus 28, o 19 e o 20. Nós temos que continuar andando, caminhando com Jesus, fazendo a obra de Deus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer governo que se levante. Mas que possamos prosseguir adiante. Mateus 28, 19 e o 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A obra de Deus continua. Ele mesmo nos chamou e nos capacita. Aleluia. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é só o que nos agrada os versículos de promessas não, tá? É todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Não duvidarmos da presença, do amor do Espírito Santo. Não deixarmos o Espírito Santo
passar de nós. Vamos orar, vamos agradecer a mensagem, a palavra de Deus. Pai amado, Pai querido, Tu és maravilhoso, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por caminhar conosco, ó Pai, por estar conosco, ó Pai. Vem sobre a Tua igreja, Pai. Aqueles que chegaram aqui apagados, Senhor, com a palavra morna, fria, Senhor, que Tu venha resplandecer a Tua luz, Senhor. Toque em cada irmão, toque em cada vida, Senhor. Que ninguém entre aqui e saia do mesmo jeito, mas que a Tua palavra venha arder, queimar, Senhor, no coração, Senhor. Que não venhamos a ser candeeiros apagados, inúteis, ó Pai, mas que a Tua igreja venha a ser cheia da presença do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo não passe de nós, Senhor. Nós Te convidamos, Senhor. Convidamos a reinar em nossas vidas, a continuar reinando nessa igreja, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Perdoa os nossos erros, nossos pecados, Senhor. Que nos momentos de batalha, Senhor, de lutas, de provações, Senhor, muitas das vezes, literalmente, vamos ser crucificados por esse mundo, criticados, perseguidos. Mas, Senhor, que venhamos ter a certeza, Pai, que Tu está conosco todos os dias. Que possamos, ó Pai, obedecer a Tua voz, Pai, praticar tudo aquilo que Tu tem nos ordenado, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Que jamais venhamos a duvidar da Tua presença, Pai, em nossas vidas, Senhor. Que as lutas e batalhas dessa vida, Senhor, venham ser oportunidades de crescer na fé, Senhor. Venham ser oportunidade de nós segurarmos na Tua mão, Pai querido, e sermos sustentados por Ti, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Acende os candeeiros apagados, Senhor. Faz a Tua palavra arder nos corações, Senhor. Que a Tua palavra arda, Senhor, em cada coração. Que cada um venha trazer à memória a Tua palavra, Senhor. Abençoa poderosamente o Teu povo, a Tua igreja. É o que nós Te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.